sobre a semana teológica nossa. Nós vamos começar agora uma nova semana e a gente vai estar conversando, olha aqui, ó, quer ver? Estamos no quarto domingo, então, olha, a semana das semelhanças nas religiões, né? Então é isso que vamos, essa semana, estar conversando, as semelhanças das religiões, que a gente só olha para poder valorizar a nossa, a gente só vê as diferenças em relação às outras, mas a gente não olha para as semelhanças. Existem muito mais semelhanças do que existem mais convergências do que divergências. Mas nós somos tão infantis e tão crianças e tão carnais que a gente só olha para as diferenças. Então vamos ver. Hoje, semelhança, graça e revelação. Toda religião começou a partir destas três realidades. Por usar errado o imagem e semelhança com o qual os seres humanos foram criados, Adão pecou e as consequências espirituais passou a todos os seus descendentes e a toda a humanidade. Por amor, Deus planejou a graça. A melhor estratégia que sua sabedoria e onisciência providenciaram para amar, respeitar, alcançar, abençoar e atrair todas as pessoas e salvar o maior número possível dessas pessoas. E nisto passou a revelar-se a toda criatura, demonstrando o seu amor. Tá? Então é isso que a gente chama a atenção. Então está aqui semelhança, a imagem e semelhança que fomos criados, não é? Em relação a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Graça, que é o plano de Deus para nos resgatar da situação de pecado que nos encontramos como descendentes de Adão, né? Então, a gente usa essa imagem e semelhança de maneira errada e a gente termina pecando. E revelação, que foi uma das maneiras que Deus atua, que Deus atuou para alcançar, para chegar ao conhecimento das pessoas. Era dentro do plano dele, que foi articulado por sua sabedoria e pela sua onisciência, Deus estabeleceu que nessa graça era necessário que ele se revelasse a todo mundo. Tanto isso funciona que, veja só, duas coisas que eu vou mencionar. Primeiro, Abraão, ao andar pelos caminhos que ele andou, ele encontrou um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem pregou a salvação a Melqui? Não importa. Mas ele foi salvo. Como ele, muita gente estava salva naquela época, entendeu? Porque a revelação de Deus alcançou todos, falou a todos de uma maneira ou outra, falou no sentido de, a Bíblia chega a dizer que a natureza, a criação de Deus fala a todo ser humano. Então, Melquisedeque foi um desses alcançados. Essa é a primeira experiência que eu menciono. A segunda experiência que eu menciono é a da palavra de Jesus aos apóstolos. Ele diz, olha, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Quem pregou para essas ovelhas? A revelação de Deus. Deus se revelou no mundo todo e todo mundo, em todos os cantos do mundo, entendeu o mínimo necessário. O mínimo necessário, todos entenderam. Muitas diferenças, como eu falei aqui, há muitas coisas que são divergentes entre as religiões, divergentes, mas tem muito mais coisas que são convergentes, se parecem, as religiões se parecem, e isso é um milagre, né? Por quê? Porque hoje é fácil, pela internet ou pelas comunicações, todo mundo está interligado, mas naquela época não havia isso. Mas todo o mundo foi alcançado por essa revelação de Deus. Todo mundo. Agora, do mesmo jeito que Moisés teve acesso à revelação de Deus,
E errou em um bocado de coisa. Errou demais. E Jesus consertou muita coisa. Também outras pessoas tiveram acesso a essa revelação, acertaram muito e erraram muito. Entendeu? Erraram muito e acertaram muito. Então, mas eles não pensam como eu, não faz diferença. Mas eles não adoram como eu adoro, não faz diferença. Eles nem conhecem Jesus. Melquisedeque também não. Abraão também não. As pessoas do Antigo Testamento também não. E foram salvas. Entendeu? Então, graças a Deus, para salvar pessoas, Deus não precisa que eu entenda. Não precisa nem da minha ação. Ele está fazendo a obra dele. Tem duas coisas poderosas que ele tem feito. Uma é essa revelação a todo mundo. E a segunda é a ação do Espírito. O Espírito Santo é quem só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence todas as pessoas, tá? E isso ele sempre fez, desde Adão até a última pessoa sobre a face da terra. Então, dessas duas maneiras, fora outras, né? Mas dessas duas somente são suficientes para que muita gente se salve, encontre a salvação através dessas duas poderosas maneiras de Deus entrar em contato com todo ser humano. Tá bom? Então é isso que a gente vai estar conversando essa semana, né, na nossa semana teológica, falando sobre as semelhanças nas religiões, tá? Deixa eu colocar aqui a marcazinha dizendo que estamos encerrando o nosso culto e a gente fica orando e torcendo que hoje seja um dia abençoador na sua vida e que isso seja instrumento também para abençoar outras pessoas ao seu redor, pessoas que convivem com você, tá? E que Deus possa usar você muito nisso, né? Muito nessa maneira de abençoar as pessoas. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para conversar mais e adorar mais sobre a revelação do Senhor Deus. Tá bom? Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente então vai se despedindo, tá? Então até mais. Deus abençoe.